Bom dia. De olho na Jovem Pan. Aquele logo vermelho e aqueles microfones vermelhos e aquelas roupas vermelhas já dão uma boa indicação das preferências. Cuidado, hein? Atenção. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os povos primitivos e o homem civilizado. Dizem os historiadores que na época do descobrimento as populações indígenas eram mais numerosas. Fala-se em grupos de até 200 pessoas ou mais. Por viverem no litoral, entre a floresta e o mar, é possível que a fartura de alimentos fosse bem maior do que nos séculos posteriores. No século XX, as populações indígenas já não excediam um número maior do que 70 pessoas. É bom dizer que a relação alimento-pessoa é determinante para compreendermos quanto uma área ou um continente pode suportar de população e que essa relação é matemática e logicamente mensurável. Não é difícil de entender que a quantidade de alimento produzido depende de 3 fatores: o número de pessoas do grupo, a tecnologia que utilizam e o espaço de produção utilizada. Para entender o que é mundo primitivo e mundo civilizado, vamos simular uma entrevista entre uma pessoa que pergunta e a minha opinião sobre o assunto. Como se explica que uma sociedade como a nossa, após tantos séculos de tentativas, ainda não conseguiu equacionar a questão da convivência? Porque o termo civilizado não tem sentido para mim. Civilizado vem de civil ou de civita, cidade. O que é um cidadão civil? É um militar? Ou é um cidadão que sofreu efeitos do processo de civilização? Se você procurar nos dicionários, o significado dessa palavra provavelmente ficará em dúvida. A conotação mais usada para o termo vem da expressão "vamos nos comportar como seres civilizados". Essa conotação para mim soa como falsa, pois os seres civilizados, na maioria das vezes, se comportam como seres antiéticos, belicosos e irracionais. Para mim, civilizado significa domesticado. Aquele que se comporta em bloco, que não sabe mais usar sua liberdade individual, que perdeu seu eixo cultural. A segunda parte da pergunta decorre do fato de convivermos numa sociedade violenta e individualista, onde os laços de solidariedade já não atuam como fator de coesão social. E o psiquismo individual, sem dúvida, necessita desses laços para manter seu equilíbrio. Chamo de comportamentos reativos o resultado dos sintomas e condutas individuais nesse caos social. Por que o senhor usa o termo civilizado de forma irônica e afirma que a lógica civilizada pode atuar como fator patogênico? Penso que todo homem é prisioneiro de suas ideias e experiências. Logo, seu campo de observação e sua interpretação estão sempre limitados por elas. Numa entrevista concedida por Jacques Bazoum, emérito historiador americano de origem francesa, ele comenta: no Ocidente,
As confissões de mal-estar são contínuas. O repúdio e a deturpação das instituições são uma constante. Tomemos o Estado-nação como exemplo. Percebo que Bazum limitou suas sábias observações ao mundo civilizado, porque não tem tido oportunidade de compreender como funcionam as sociedades naturais. As suas estruturas político-sociais, econômicas e religiosas, e muito menos a civilização ocidental como parâmetro central para todas as nossas análises e reflexões. Ainda não conseguimos equacionar a questão da convivência porque somos imaturos. Não conseguimos até hoje nos libertar do consumismo onipotente e infantil. As mudanças poderão surgir quando, a exemplo das sociedades naturais, redescobrirmos um padrão coletivo de convivência. Quais as sociedades não estratificadas que conhece? Os índios não aculturados. Eles foram chamados pelo etnólogo francês Pierre Clastres de sociedades sem Estado. Entre eles, não percebia a existência de comportamentos reativos e, portanto, de violência. Entre eles, pude constatar a existência do que chamo de modelo cultural estável. Estão satisfeitos com a vida que levam pela inexistência de privilégios individuais. Suas insatisfações se restringem a algumas arengas individuais e, sobretudo, ao contato com o civilizado, que invade suas terras, transmite doenças e os explora. Entre eles é possível buscar sabedorias que podem influenciar na construção de uma nova forma de organização social humana. Maria Paula Sanches, professora, visitei 4 páginas suas na internet e li alguns trabalhos onde você fala de seus contatos em aldeias indígenas na Amazônia. Quais as sabedorias que você aprendeu no convívio com eles? Vamos ver. Eu lembro do caso da mulher do índio. Vou relatar o caso primeiro, depois comentamos. Um guerreiro saiu de sua casa e atravessou o terreno central da aldeia. Bem no meio do caminho, abaixou-se, deixou seu arco e flechas no chão e se embrenhou na mata. Poucos minutos depois, sua mulher fez o mesmo percurso e notou no chão o arco e flechas do marido. Identificou-os e seguiu, sem parar, para o seu destino. Mas, alguns minutos, e o guerreiro voltou, retomou suas armas do chão e penetrou na floresta. A maioria das pessoas não notaria qualquer importância nisso que acabamos de narrar. Mas perguntamos, o que é que a maioria das mulheres brancas faz quando encontra um objeto do marido no chão? Para certos grupos indígenas, os objetos pessoais são de propriedade de uma pessoa apenas. Só deixam de ser quando é autorizado. Quando é autorizado pelo proprietário ou para outro tipo de uso. Nenhuma outra pessoa deve exercer qualquer tipo de poder sobre ele sem autorização, como, por exemplo, trocá-lo de lugar, pegar sem pedir, etc. Cada pessoa é o único detentor do poder sobre o seu objeto pessoal. E quando essa pessoa morre, seus objetos são enterrados com o seu corpo, pois nenhum objeto pode sobreviver ao seu dono. Os objetos usados em cerimoniais sagrados só podem ser
tocados por certas pessoas do grupo durante os rituais. Encerrada a cerimônia, ele passa a ser um objeto qualquer que pode ser usado livremente e até servir de brinquedo para as crianças. Em vários grupos, o objeto é visto pelo seu valor utilitário, ou seja, pela sua função, e não possui valor comercial. O que uma pessoa faz ou deixa de fazer com seus objetos é de sua inteira responsabilidade. E ninguém se sente com direito de emitir qualquer tipo de comentário. Comentar seria invadir a privacidade e se intrometer na individualidade do proprietário, coisa ridícula para eles. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre as diferenças entre brancos civilizados e os povos naturais, os indígenas, nessas diferenças que eles têm na sua convivência. Boa noite.